Olá, ouvintes! Antes de começar o episódio, eu quero avisar que nós publicamos a última aula do módulo sobre a Odisseia do curso Mitologia na Arte. Então, quem nos apoia na modalidade Deus, de R$ 40 por mês, tem um curso completo sobre o clássico de Homero, narrado pelo professor Moreno, que mostra, ao longo da história, os principais quadros e obras de grandes artistas que retrataram um livro. Quem nos apoia na modalidade Deus tem acesso ao curso Mitologia na Arte, que conta com outros 3 módulos. Tem um sobre toda a saga de Troia, que inclui também a Ilíada. Tem um módulo sobre os heróis, que nós já narramos aqui nos episódios, mas lá você tem mais detalhes e, é claro, as obras de grandes artistas, como eu falei. E um módulo sobre os amores de Zeus com mortais, que povoaram, como já mostramos aqui, grande parte dos mitos gregos. Além do curso, quem apoia também tem direito a PDFs com conteúdos exclusivos de todos os episódios. São mais de 50 documentos, com quase 200 textos, para você se aprofundar em mitologia. Como a gente sempre diz, esse podcast é feito com muito amor e carinho por nós, mas dependemos exclusivamente do apoio dos ouvintes. Então, se você gosta do nosso podcast, se você quer que este podcast siga por mais tempo, e nós temos muita história para contar ainda, então considere apoiar em noitesgregas.com.br/apoiar. O link também está na descrição de todos os episódios do Noites Gregas, inclusive este que você está ouvindo agora. Caso você queira apenas nos ajudar pontualmente, pode também fazer um Pix em qualquer valor para a chave noitesgregas@gmail.com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio. Salve, ouvintes! Este é o podcast Noites Gregas e você ouve agora a mais uma Hora do Oráculo. Meu nome é Felipe Speck e hoje você vai conhecer as Erinyes. As Erinyes são personagens misteriosas, punitivas, que representam, digamos assim, a justiça natural na sua forma mais bruta. As Erinyes, elas são invocadas quando uma vítima clama por vingança. Elas atuam com uma violência silenciosa, atormentando com culpa e remorso as pessoas a quem ela persegue. O professor Moreno conta, nesta Hora do Oráculo, as principais histórias em que as Erinyes aparecem na mitologia e explica como essa entidade acompanhou a evolução da civilidade na Grécia. E de tão poderosas, o Heráclito, aquele famoso filósofo pré-socrático, disse certa vez que as Erinyes corrigiriam o próprio Sol se ele se desviasse do seu próprio curso. Nós vamos entender por que neste episódio. Antes de começar, deixa eu fazer um aviso aos nossos apoiadores da modalidade Deus. Está no ar mais uma aula do módulo sobre a Odisseia, do curso Mitologia na Arte. Dessa vez o professor Moreno narra a passagem de Ulisses pelo mundo dos mortos, onde o Tiresias lhe transmite um valioso conselho, e o episódio com as sereias, em que Ulisses, curioso que é, arquiteta um plano para ouvir o canto das sereias sem se render ao feitiço. Se você quiser assistir às aulas, apoie o podcast em noitesgregas.com.br/apoiar. O link também está na descrição dos episódios todos. Quem apoia na modalidade Herói tem acesso a todos os materiais exclusivos dos episódios, e quem apoia na modalidade Deus, além desses materiais exclusivos, também tem acesso ao curso Mitologia na Arte, que já tem lá seus 4 módulos. Lembrando que nós já temos um módulo inteiro falando dos amores de Zeus, tem 8 aulas lá, uma sobre a Europa, outra sobre a Io, enfim, todas as aulas com representações de artistas, de grandes artistas do Ocidente. O segundo módulo sobre os heróis, todos os heróis sobre os quais nós falamos aqui no podcast estão lá contados com suas respectivas representações. Tem muita coisa bonita. O terceiro módulo, toda a saga de Troia, essa que nós estamos contando hoje nos episódios. A gente já lançou um episódio falando de Troia, semana passada saiu um outro episódio falando sobre os pais de Aquiles, Peleu e Tétis, e na semana que vem vai sair um episódio falando sobre o casamento de Peleu e Tétis e sobre o pomo da discórdia. Quem é assinante da modalidade Deus pode assistir às aulas que contam toda a saga de Troia do começo ao fim. E o módulo agora em andamento, que é a Odisseia, já tem 7 aulas lá,
Quem apoia o podcast tem acesso a todos os conteúdos que vieram e todos os que virão. É isso. Um bom episódio, pessoal. Vamos falar hoje num personagem que aparece em dezenas de mitos, as Eríneas, personagens misteriosos, punitivos, que se vingavam de todo mal feito que fosse denunciado a elas. Elas puniam homicídios, crimes contra a família, maus tratos de filho para os pais, desrespeito aos suplicantes, quebra de juramento, inobservância daqueles ritos da hospitalidade que são fundamentais, tanto para o anfitrião como para o hóspede. Em suma, todas as ofensas feitas à natureza ou à sociedade, elas eram chamadas a intervir. Como elas intervinham, como eram chamadas, é o que nós vamos ver agora. O nascimento delas já vai nos esclarecer em certos pontos do seu comportamento e dos seus poderes. Há várias versões, como todo mito, para o nascimento dessas criaturas. Uns dizem que elas seriam filhas de Nix, a noite. Outras seriam filhas de Crono e de Gaia, ou Geia, a terra. Outros que seriam filhas de Hades, o senhor do mundo dos mortos. Mas todas essas hipóteses perdem para a hipótese do Hesíodo, que na Teogonia ele estabelece a versão mais coerente, que elas teriam nascido naquele período prévio da mitologia, quando estavam se formando os deuses, anterior ao Olimpo, anterior a Zeus, portanto no tempo ainda de Urano, de Gaia, no tempo que o mundo e o cosmos estavam se formando. As circunstâncias do seu nascimento explicarão por que elas são as deusas da vingança, as deusas da maldição. Nós temos que voltar àquela narração que vimos do Hesíodo sobre a formação do mundo divino. O casal primordial, no caso, que era Urano e Gaia, eu vou usar Gaia, mas nós já usamos aqui Gé também, pode ser. Esse casal primordial, ele vai ter a responsabilidade de criar várias entidades importantes. Os titãs todos são filhos deles. Os ciclopes, não o ciclope mau da Odisseia, mas os ciclopes, os personagens que têm um olho só e que trabalham como ferreiros ajudantes de Hefesto. E 3 gigantes impressionantes mencionados num dos últimos episódios, os Hecatônquiros. São gigantes que têm 100 mãos, 100 braços, 100 mãos, portanto, e são de dimensões espantosas. Como desde o início até o fim dos nossos mitos, até os mitos mais recentes, sempre houve aquele problema de quem detém o poder ter medo de perdê-lo. Isso, no caso da Grécia Antiga, era geralmente referente ao filho que pegaria o poder do pai. O Urano, que é o pai dessa turma toda, ele não gosta dos Hecatônquiros e dos Ciclopes, talvez por serem os mais poderosos filhos que ele tem. Enquanto os titãs, que são 18 ou 20, eles não oferecem grande perigo para a sucessão. Ele manda encerrar, ou melhor, esquecer, lá nos abismos escuros do Tártaro, os 3 gigantes e os Ciclopes. Eles estão fora de circulação. Ora, a mãe Gaia, assim como mais tarde a Rhea, que a mãe de Zeus vai também defender os filhos, a mãe não se conforma com isso. E ela não está de acordo com a espécie de ditadura doméstica que a Urano exerce na sua casa. E ela resolve, então, comandar uma espécie de revolta sutil, mas eficiente, para apiá-lo do poder. Um dos seus filhos, um dos titãs, é o Crono, que nós já vimos já nos primeiros episódios, que vai ser o pai de Zeus. E o Crono é um dos titãs mais valentes, mais corajosos, ele tem mais iniciativa que os outros, e ela o escolhe para ser o agente dessa revolta doméstica. Ela consegue uma foice especial, feita de um aço adamantino, como diz a história do Hesíodo, e prepara uma emboscada para o marido. Quando o marido, o Urano, desce, porque ele é o céu, desce para acasalar com a terra, como ele sempre fazia,
está de emboscada o Crono, que subitamente aparece e com um golpe só ele decepa a genitália do pai. É uma cena fundadora, é uma cena cheia de interpretações que nunca exatamente resolverão todo o mistério dela. E ele joga o membro decepado, os testículos, joga no mar. Numa das teorias do nascimento de Afrodite, daí que teria nascido Afrodite, nós não concordamos com essa versão, mas já discutimos isso no episódio de Afrodite. Mas as gotas de sangue que caem não no mar, mas caem na terra, como a terra é a Geia, é a Gaia, ela é fecundada por essas gotas de sangue. E daí nascem várias criaturas, mas principalmente nascem as eríneas. As eríneas, portanto, nascem de uma situação muito especial e elas vão se tornar uma espécie de encarregadas da vingança do pai. O pai amaldiçoa o Crono, evidentemente, e as encarregadas de fazer essa maldição se cumprir serão elas. E isso vai passar a ser a sua característica para o resto da sua existência. Ora, estamos discutindo um período, se é que a gente pode colocar períodos na mitologia, mas na narrativa dos deuses gregos, estamos dentro de um pré-Zeus. Ainda não existe Zeus. Eles não nasceram ainda. Estamos antes de nascer os Zeus. Então elas, as eríneas, são divindades pré-olímpicas, como se chama. O nome seria ctônicas, da Terra. São divindades como a Mãe Terra também. E quando surgir Zeus e seus irmãos, e surge aquela nova ordem, que é a ordem patriarcal do Olimpo, que nós conhecemos desde Homero, e desde o primeiro episódio a gente vem frisando que essa é a mitologia que trouxe narrativas, sendo elas da ordem antiga, como a própria Gaia, elas não obedecem a Zeus, mas mantêm com Zeus uma relação muito cordial e de respeito de ambas as partes. Eu digo Zeus, mas entenda-se todo o Olimpo. Eu lembro, por exemplo, o estabelecimento do oráculo de Delfos. Quando Apolo e Ártemis, os dois deuses, irmãos gêmeos, os deuses do arco, fogem com a sua mãe, a Leto, da perseguição de Hera, que não queria que eles nascessem, eles vão para a direção de Delfos e lá eles são atacados por uma gigantesca serpente, a Piton, que Apolo, evidentemente, liquida com as suas flechas sem grande dificuldade. E ali vai estabelecer o oráculo de Delfos, que passa a ser o centro de operação do Apolo. Mas Zeus o chama e diz, olha, temos um problema. Aquela região era uma região dedicada à Mãe Terra. E aquele animal que foi morto era um animal de estimação de Gaia. Então, não pode ficar assim. Tu vai ter que dar alguma compensação, mostrar respeito ao território que tu estás ocupando. Então, o Apolo cria um templo, e, entre outras coisas, é cultuada a serpente Piton, e de onde vai sair o nome depois das pitonisas, que são sacerdotisas que trabalham ali no oráculo. Mas veja que ele respeita a antiga ordem, ele é a nova ordem, evidentemente, eles tomaram o poder, mas ele não ousa se opor. Eles mantêm uma convivência. E as eríneas vão entrar nesse jogo de poder. Elas são antigas, mas são respeitadas. E o seu poder não diminui pelo fato de ter um novo tipo de religião, que é a religião olímpica. Uma não matou a outra. Suplantou, mas convivem. Qual era a sua aparência? É evidente que a sua aparência, nós estamos falando de uma imaginação criadora dos gregos. Ninguém viu jamais uma erínia, nem se imagina que elas andassem no planeta. Como é que eles imaginavam as eríneas? Assim como é que nós imaginamos o Saci? Monteiro Lobato, quando tinha um programa de rádio, fez uma belíssima enquete sobre como é que eles imaginavam o Saci. E apareceram muitas formas de imaginar esse nosso personagem na nossa mitologia. Bom, as eríneas, elas, pela própria atividade, que é uma atividade séria, compenetrada, elas eram imaginadas como um ar solene, mas sinistro também. Muitos dizem que elas pareciam como as górgonas. Górgonas, que se vocês lembram, é aquele grupo do qual faz parte a Medusa.
vestiam preto, tinham serpentes. Bom, serpentes assim era um serpentário. As eríneas tinham serpentes nos cabelos, enroladas nos pulsos, na cintura. Tinha inclusive um chicote, algumas usavam, um chicote feito de cobra, pobre da cobra, né? Mas era um açoite feito de cobra viva, claro, de vivas e venenosas. Então essa aparência era uma aparência de causar medo, embora, nós vamos ver, elas não ferissem nem tocassem em ninguém. Elas simplesmente torturavam com o remorso, com a culpa, e a própria pessoa terminava se castigando. Bom, o Eurípides, que é um dos últimos autores trágicos, portanto, cronologicamente, já colocam-nas com asas. Portanto, se tinham asas ou não tinha, depende da época em que nós estamos falando. Então, a imagem mais comum era essa, com essas vestes sinistras, com tochas na mão, acesas, algumas com chicote ofídico, a cobra essa que servia de castigo, e assim elas apareciam. Tanto que tem um autor, o nome, quando era pequeno, eu ria sempre quando eu ouvia falar, o Estrabão. O Estrabão é um grande geógrafo da época. Ele uma hora fala nada sobre as eríneas, nada especificamente sobre as eríneas, mas ele comenta pessoas de uma região que ele foi que vestem capas pretas, diz ele. Elas vestem capas pretas, vão vestidas com túnicas que chegam até os pés, com cinto em volta do peito, andam com um cajado e parecem as eríneas das tragédias. Então, nesse comentário, a gente fica sabendo como é que as eríneas apareciam em cena, que é o que nós podemos ter. Bom, é bom lembrar que quando eu falo mitologia grega, nós não estamos falando de uma fatia cortada num determinado momento do tempo. Nós estamos falando de 1000 e poucos anos de evolução e, portanto, muitos mitos evoluíram e os deuses gregos evoluíram também. Então, no início podia ser assim e depois podia ser assado, como nós vamos ver também. O nome que elas tinham, qual era o nome pessoal, quantas eram, isso também nunca houve um acordo. Homero fala nas eríneas, é claro, mas não sabe que número teriam. Uns dizem 2, outras 3, outras infinitas. Os nomes não tem nome, eles simplesmente mencionam. O Hesíodo também, o próprio Hesíodo. Nas tragédias também não tem nenhum nome particular. São eríneas, nenhum é mencionado. Quando vem Roma, que é depois, sempre lembre que Roma vem depois da Grécia, embora tenham convivido alguns séculos, a cultura romana surge depois que a da Grécia começa a decair. Lá em Roma já dão nomes. Virgílio, que é o autor da Eneida, diz que os nomes das eríneas, que lá eram chamadas de fúrias, até o nome é significativo, né? As fúrias eram 3, primeiro, e que o nome era a Tisífone, Alecto, e a terceira, Megera. Daí que vem a Megera, o nome que a gente usa. A Megera era uma das 3 fúrias. Também não tinha um número definido. Em Atenas, no sopé do Areópago, havia um santuário dedicado às eríneas, nós vamos logo ver por quê, e havia 2 imagens apenas. Então, esse número era completamente variável. O número de 3, tenho certeza que foi estabelecido para aquela magia do número 3. Nós temos as 3 graças, as 3 górgonas, as 3 greias, aquelas velhas que tinham um dente só e um olho só, que nós vimos na história do Perseu, o cérebro com essas 3 cabeças, as 3 deusas do julgamento de Paris, os 3 mosqueteiros, os 3 porquinhos, os 3 patetas, as 3 mulheres de sabonete araxá, como dizia o Manuel Bandeira. Então, essa regra imbatível do 3 fez o Virgílio pensar em 13 e a tradição aceitou. A tradição sempre aceita de todas as hipóteses a que lhe parece mais coerente. É o famoso filtro que a história faz. Como elas representam uma espécie de justiça natural, uma vítima de injustiça pode sempre invocar as eríneas. Ou uma pessoa que está morrendo pode pedir que elas o vinguem. Ou um pai pode amaldiçoar o filho porque ele o tratou mal ou o abandonou, não quis alimentá-lo, invocando as eríneas. Então sempre elas vão fazer aquilo para o qual elas nasceram. Vingar, fazer acontecer maldições e acusações. Elas querem restabelecer a ordem. Ninguém sairá impune. O castigo delas não era um castigo, como se podia imaginar, com garras, com bicos, com ferimentos. Elas não feriam ninguém, elas não tocavam, aliás, em ninguém. Era atormentar a pessoa com a sua culpa de tal maneira que ela não aguentava mais. Nós vamos ver vários personagens
que sofrem com isso. Eles não têm como se livrar, aquela presença constante delas, lembrando-o do crime que ele cometeu. Sartre vai mais tarde representar as eríneas como as moscas, les mouches, as moscas, a famosa peça que a gente conhece. Os crimes que ativavam, como nós vimos, a ação das eríneas eram muito variados. Um deles, por exemplo, era o desrespeito do filho aos pais ou a traição do filho aos pais. Vou lhe dar um exemplo que passa despercebido quando a gente lê a Odisseia, por exemplo. Na Odisseia, os pretendentes querem casar com Penélope. Penélope não está certa de que Ulisses está morto, e aliás nós sabemos não está. E o filho, Telêmaco, tem que fazer um trabalho diário de enfrentar a ira dos pretendentes que estão lá furiosos, não por serem maus, mas porque eles estão lá julgando que o marido daquela mulher está morto há muito tempo e não teria razão para ela estar ali. Pela lei doméstica da Grécia, ela, se é viúva, ela tinha que ter voltado para a casa do pai, o Icário, e lá o pai dela então decidiria o futuro dela, porque é assim que funcionava a sociedade. Ela, no entanto, não volta para a casa do pai, continua ocupando o lugar de rainha de Ítaca, mas por um rei que, segundo eles, estaria morto. Então o Antínoe, que é o principal dos pretendentes, diz para o Telêmaco: olha, nós não vamos sair daqui. Eu sei que nós estamos incomodando, nós estamos aqui há anos acampados aqui, liquidando com as reservas de comida, de vinho, de azeite do teu pai. Mas só vamos sair quando Penélope for para a casa do pai dela. E aí lá, que se decida, nós vamos fazer propostas, vamos conversar com ele, mas assim não dá. E aí a resposta do Telêmaco que eu vou ler para vocês. Prudentemente, Telêmaco respondeu: Antínoe, não posso expulsar da minha casa, contra a sua vontade, a mãe que me gerou e me criou, enquanto meu pai talvez esteja vivo em alguma terra distante. Seria errado eu devolver o dote a Icário, que é o pai dela, como teria de fazer se decidisse mandar minha mãe embora. Ela sofreria nas mãos do pai dela, e os deuses me enviariam outros sofrimentos, pois minha mãe, ao partir, invocaria contra mim as eríneas vingadoras. O respeito filial está amparado pelas eríneas. Um caso bem simples assim. É bom lembrar que elas não eram vigilantes obsessivas da vida humana aqui embaixo. Elas tinham que ser invocadas, quase como bombeiros. Elas estavam sempre em stand-by lá no Tártaro, onde elas moram, e assim que alguma pessoa, alguma coisa chamasse a atenção delas por um mal feito, elas imediatamente ativavam a sua equipe. Isso está bem claro na famosa lenda da morte do poeta Íbico. O poeta Íbico existiu realmente, mas a morte dele se tornou uma lenda. Ele estava atravessando uma região solitária da Grécia e quando ele é interceptado por bandoleiros, salteadores de estrada. E ele implora que não matem, que levem o que ele tem, mas os bandoleiros, talvez para não haver reconhecimento, vão matá-lo. E ele então, já sendo ferido, ele vê passar por sobre a cabeça um bando de garças, outros dizem um bando de grous. São pássaros migratórios que passam e ele implora que esses pássaros não deixem ele morrer impunemente. Ou seja, ele pede que eles avisem as eríneas. E realmente avisaram. Os criminosos, dias depois, na cidade de Corinto, que se trata, ele vem passar um bando de aves iguais. E um deles diz: olha lá, as aves do Íbico. E aí alguém ouve, a frase é investigada e eles são descobertos e executados. Quer dizer, as eríneas, elas não agem, elas têm agentes que farão por elas o que deve ser feito, mas elas providenciam. Uma vez registrado no livro das eríneas, o culpado vai ter que ser punido ou vai ter que expiar a sua culpa. Havia uma forma de expiação. No começo, não. No começo, as eríneas eram impiedosas, inclusive não levavam em consideração atenuantes, o acaso, não tinha isso. O Édipo, por exemplo, que nós vamos ver mais tarde, mas que vocês conhecem, ele mata o pai, sem saber que é o pai, é uma briga na estrada, casa com a rainha viúva, que é a mãe, que também não sabe que é a mãe, e
não tem culpa, porque ele completamente não sabia de nada, mas ele vai ser culpado. Ele não poupa. Mas com o tempo, elas começam a aceitar aquela tradição que o grego tinha da purificação. O sujeito que cometia um mal feito, ele poluía moralmente a cidade onde ele estava. Então ele era afastado da cidade, ele tinha que procurar um reino distante, uma cidade distante, e lá alguém executaria todo o ritual de purificação para ele poder voltar e não contaminar com o seu pecado, digamos, não havia noção de pecado, mas com o seu crime, a comunidade em que ele morava. O Hércules, vejo que elas estão em toda parte. O departamento, eu acho que 3, como dizia o Virgílio, é pouco. Elas tinham que ter se tinha pouco, tinha que abrir um novo concurso, porque elas trabalhavam em toda parte. Elas eram a justiça, praticamente, a justiça oculta. O Hércules, que nós acompanhamos aqui, Hera o enlouquece, deixa demente, e ele, demente, mata a mulher e os filhos, pensando que são animais selvagens. Claro que ele não tem culpa. A Hera fez isso com ele, mas ele fez, ele matou, então ele vai ao oráculo de Delfos perguntar como é que eu posso me purificar desse crime. No fundo, entenda-se, como é que eu vou me livrar das eríneas. E a resposta do oráculo, que é através de Apolo, ele vai ter que se apresentar a Euristeu, que era o primo dele, aquele primo medíocre e rancoroso, que vai lhe propor os 12 trabalhos de Hércules. Os 12 trabalhos de Hércules são uma expiação por um crime que ele cometeu e que ele tem que limpar, digamos assim, a sua ficha. Bom, temos então o caso de Medeia. Medeia e Jasão estão ligados aos argonautas, a busca do velocino de ouro, foram um prato cheio para as eríneas. Ali, inclusive, as coisas não ficaram bem concluídas. Acho que as eríneas até hoje estão um pouco confusas com o que aconteceu. Porque na hora de fugirem lá da Cólquida, com o velocino de ouro, Jasão traz a Medeia para casar com ela. Mas como eles estão sendo perseguidos de perto por navios do rei Aetes, a Medeia, surpreendentemente, mata o irmão que está com ela, o Opsirto, mata, esquarteja e joga os pedaços no mar, fazendo com que os navios perseguidores se atrasem para poder juntar os despojos do menino, é um rapazote, para poder fazer um funeral digno. E com isso eles ganham tempo para escapar. Ora, é um crime brutal, é um crime terrível. Diz um dos autores que narrou a viagem dos argonautas, que o jovem, quando estava ferido de morte, depois ele ia ser esquartejado, quando ele estava ferido de morte, ele cai de joelhos, com agonia, tentando estancar o sangue com as mãos, e ele amaldiçoa os que fizeram isso com ele. Ou seja, Medeia está, nesse momento, já na lista das eríneas. Amaldiçoa a Medeia e morre, é esquartejado, o crime continua, mas a Medeia sabe. Ela sabe, tanto que eles saem dali, daquela perseguição, e vão até a ilha de Circe, porque ela é sobrinha de Circe. Circe é feiticeira. E a Circe, então, faz tudo que pode para purificá-la. Tem sacrifícios, tem um ritual certo, tem uma série de libações feitas a Zeus, para que Zeus se apiede dela e para que as eríneas relaxem a perseguição. Aparentemente tinha dado certo, mas não deu certo. O crime da Medeia não se purifica assim, tão simples assim. Então, ela continua a história dela, que vocês devem ter visto naquele episódio especial para ela. Continua a história dela, o Jasão ameaça abandoná-la e ela então vai matar os filhos. Vai matar os filhos e, segundo um autor romano que escreveu também uma Medeia, que é o Sêneca, um dos grandes pensadores romanos, que escreveu também tragédias, segundo o Sêneca, na hora de matar os filhos, ela tem a seguinte fala. Ela aparenta estar olhando e enxergando alguma coisa, que o público não enxerga. Ela diz, para onde vai essa horda impetuosa de eríneas? A quem procuram? Contra quem elas estão preparando seus golpes flamejantes? Uma enorme cobra assobia, girando e contorcendo-se como um chicote. Quem Megera, é Roma, né? Já tem nome. Quem Megera procura com sua tocha mortal? De quem é aquela sombra que eu consigo ver vagamente com seus membros espalhados? É o meu irmão, e é o meu castigo que ele quer. Pagarei, sim, toda a dívida. Mergulhe o ferro em brasa nos meus olhos, rasga, queima,
Vê, meu peito está aberto ao castigo, Eríneas. Quer dizer, ela sabe, ela vai fazer aquilo e depois vai continuar uma vida completamente turbulenta. Não quer dizer que as Eríneas façam justiça imediatamente. Mas ela vai ter mais coisa para pagar depois, ainda que além do irmão, ela matou os filhos, e isso vai somar na conta dela. E como nós vimos naquele episódio, ela não sai como heroína, nem sai como uma mulher que resistiu à sociedade, porque ela passou do limite várias vezes, e passou de um limite antigo, que é o limite das Eríneas. O episódio mais importante em que elas intervêm, no entanto, é na vida de Orestes, que está narrada numa trilogia de Ésquilo, que vamos examinar depois com certeza, a Orestíada, ou Orestia, como alguns chamam. Nessa trilogia, são 3 tragédias, o Agamenon volta da guerra de Troia e é morto por sua mulher, Clitemnestra, que o estava aguardando com um machado bem afiado para abatê-lo no banho como um porco, para se vingar de tudo que o Agamenon fez. Isso tudo será visto com vocês. Ora, ela vivia durante todo o tempo da guerra de Troia já com um amante, o Egisto, esperando que o marido voltasse, ou talvez até esperando que o marido não voltasse, morresse no campo de batalha. E para evitar que o Egisto tentasse alguma coisa contra o jovem filho de Agamenon, o Orestes, ele tinha sido enviado para uma cidade distante, portanto ele está se criando longe desses acontecimentos. Quando ele fica sabendo que a mãe matou Agamenon, ele volta. Ele volta, já adulto, volta e vai vingar o seu pai. Ora, tem um problema grave. Ele vai vingar o pai, mas vai matar a mãe. Não é simples. E ele, então, apesar de tudo que ele sabe, ele está inclinado a vingar o Agamenon. Ele consulta o oráculo de Delfos e Apolo diz, não, teu pai tem que ser vingado. Ele, então, é uma cena terrível, nós vamos depois examinar, ele vem e mata a mãe. A mãe tentando convencê-lo, mostra o seio em que ele mamou e ele atravessa com a espada. Ora, no momento que ele faz isso, toca um sino no quartel das Eríneas. Não é um apito, é um sino. Matou a mãe, assim, friamente. E elas vêm atormentá-lo e ele foge. Muitos não enxergam as Eríneas, só ele enxerga, né? Ele foge desesperado e vai até Delfos. E vai dizer, olha, mas eu segui as instruções aqui. E o Apolo, muito sabiamente, ele é um dos deuses mais iluminados da racionalidade, ele chama Atena, que é a deusa das deusas, né? É a grande deusa da mitologia. E Atena examina o caso e diz, não, isso aqui não vai ser decidido por nós só. Nós temos que consultar um tribunal. Então, levam Orestes até Atenas, a cidade de Atenas, e lá perto da Acrópole, se avista inclusive da Acrópole, tem uma pedra, um pequeno montículo rochoso chamado Areópago. Já é chamado Areópago porque é a pedra de Ares, o deus da guerra, que no passado um dos filhos de Poseidon tinha tentado violentar uma filha dele, e ele então na defesa da filha matou o filho do Poseidon. E o Poseidon exigiu reparação e fizeram um julgamento dos deuses. Isso já mostra o instinto democrático da mitologia grega. Um deus ia ser julgado, e o Ares é absolvido. Mas a pedra fica sendo o nome dele e fica sendo o lugar ideal para um julgamento. Então lá se reúnem Atena, o Ares, as Eríneas sentam como participantes, elas estão interessadas no julgamento. A Clitemnestra, o fantasma da Clitemnestra, implorou que as Eríneas fossem lá vingá-la. O julgamento de cinema. Então discutem, o Apolo faz a sua argumentação, as Eríneas fazem a sua argumentação, e a decisão do júri é empate. E Atena então diz, bom, como presidente desse júri, eu voto também. E o meu voto sempre será, aprendam cidadãos, sempre será pelo acusado. Sempre será. Daí vem o voto de Minerva, porque Atena é a Minerva. O voto de Minerva não é aquele que desempata só. Não, quando desempata é um voto de humanidade, é um voto de piedade. Então ele é libertado.
Ora, ele é libertado, mas com grande protesto, não sei se houve uma manifestação na porta, grande protesto das eríneas. Mas e nós? Todo o poder das eríneas, dizia um poeta, está em que elas não foram corrompidas nunca, nunca se curvaram ao poder. Ora, como é que agora elas vão abdicar das suas leis? Aí Atena, que é sábia, diz não, vocês não vão perder. Vamos sim, porque o nosso respeito desaparece. Não, vocês vão passar a ser respeitadas por outra coisa. Agora, em vez de chamar vocês de eríneas, que é um nome que causa terror em todo mundo, você passa a se chamar de Eumênides, as benfazejas. E vocês vão ser cultuadas aqui no Areópago. Embaixo haverá uma espécie de santuário, onde vocês receberão todo o respeito da cidade de Atenas. Vocês passam a ser as guardiãs do direito, as guardiãs da justiça. Mas não mais essa lei em que um assassinato gera outro assassinato e gera outro assassinato. Não. Tudo passará pelo homem. Homens e deuses agora vão discutir a justiça. Tanto que essa peça foi considerada o maior exemplo da democracia literária foi quando Ésquilo escreveu essa peça. A partir daí, as eríneas perdem o seu poder, mas, por outro lado, aumentam, como diz a Atena, o seu ibope. Elas, quando aparecem, inclusive, nas peças, já não aparecem com aquelas roupas horrorosas, elas não são tão assustadoras assim. Com isso, terminou aquela lei do talião, dente por dente, olho por olho. Agora, as leis divinas têm que se juntar com as leis da polis. Diz um autor que, na verdade, essa troca de Eríneas para Eumênides representa uma mudança na consciência humana. Essas divindades agora usam o remorso e o arrependimento para fazer o cidadão ter uma vida dentro da moral e da lei, para facilitar um retorno à ordem justa das coisas e para que a nossa consciência aprecie agora todas as nossas ações dentro de uma escala de justiça e não crime gera crime. Porque agora o arrependimento e o remorso levam o cidadão em busca da justiça própria. Assassinato não gera mais assassinato. Crime não gera mais crime. É um papel construtivo de uma civilização que está se formando. Olá, amigos! Chegamos agora ao 3º ano do Noites Gregas. Já contamos muitas histórias, mas tem muito mais pela frente. Tem toda a Ilíada, a Odisseia, as Metamorfoses de Ovídio e muitas outras coisas. Mas para que a gente consiga seguir em 2023, para produzir esse podcast que nos dá muito prazer, mas também muito trabalho, nós precisamos do apoio de vocês. Acesse noitesgregas.com.br/apoiar. O link está na descrição desse episódio. E veja como você pode ajudar. Um abraço.